Tá chegando a hora, hein, Claudio? Tá chegando a hora, Thiago. E ontem a comissão técnica do Barba Domingues ficou de olho no Fluminense, né? Porque teve transmissão do amistoso contra o Bahia, né? Ficaram de olho no Bahia no jogo contra o Fluminense. O Bahia é o primeiro adversário do Galo. O Fluminense ganhou de 2-0 no Maracanã, Thiago. Teve inclusive o primeiro gol do Hulk lá de pênalti. Mas depois do jogo, o Rogério Ceni, técnico do Bahia, falou bastante, hein? Disse que não adianta pegar 2.000 quilômetros de viagem, sair lá de Salvador para ir no Rio de Janeiro e encontrar um árbitro que arruma o resultado. Então o Rogério Ceni tá bravo com os 2-0 do Fluminense sobre o Bahia que é aniversário do Galo. Então o relatório tá pronto aí depois desse jogo pro Barba Domingues. Agora, hoje, Thiago, seria a reapresentação dos 3 jogadores equatorianos que estavam aí na Copa do Mundo. Mas um acordo entre eles e o Atlético, esta apresentação dos jogadores foi alterada para quarta-feira. Então eles não vieram hoje, vão chegar quarta, que é o dia inclusive do jogo treino. Na quarta vão se apresentar Alan Franco, Minda e Preciado. Eles vão ter aí um pouco menos de uma semana para se prepararem para esse jogo aí contra o Bahia. Está marcado para terça-feira, praticamente daqui uma semana, né, Thiago? Dia 21 na Arena MRV. É isso, o Ale Oliveira, falta muito para essa jornada do Atlético. O que você imagina, né, na contagem regressiva para o Galo estar em campo? Você vê o Atlético pronto para essa retomada, já que não teve um mercado tão forte? É a base mantida, confiar no trabalho do Barba, Lê? Eu acho que essa é a grande expectativa, né? Eu acho que nesse momento, para que o Atlético consiga atingir os seus objetivos, claro que pode acontecer muita coisa. Tem a volta, inclusive, dos jogadores da seleção do Equador, que ainda não treinaram nessa intertemporada junto com o grupo, né? Que sempre fortalece. Você pode ter a saída de algum jogador, até um alívio na folha salarial e a chegada de outros jogadores. Mas nesse momento, para as coisas andarem bem para o Atlético, para dar tudo certo, para atingir os seus objetivos nas 3 competições, aí o treinador tem que ser o diferencial, né? Por enquanto é isso que se apresenta, o trabalho do Barba. Agora com o tempo, ele tendo condição de conhecer ainda melhor o elenco, de trabalhar a parte física, a parte técnica e principalmente a parte tática do time, para deixar o time do jeito que ele gosta. Aí o treinador tem que ser o ponto de desequilíbrio do time, tem que ser o fator principal, porque você não tem grandes contratações, você não tem um elenco recheado de jogadores de altíssimo nível, você tem a recuperação de alguns atletas que não estavam tendo uma grande minutagem, né? Então, se o elenco do Atlético daqui até o final do ano for esse mesmo, aí é o trabalho do treinador de montar a equipe do jeito que ele gosta e recuperar. Por exemplo, o Scarpa, um Dudu, jogadores que não vinham jogando, né? E que a gente sabe que tem um bom potencial. Mas, por enquanto, o destaque, para dar tudo certo, Tiagão, o destaque tem que ser o Barba Domingues, viu? O Quinteiro no Atlético, formação acho que foi até do Betinho Marques, né? É que o Quinteiro foi oferecido ao Atlético, mas o Atlético teria descartado, porque não tem La Plata. Seria um bom reforço. Mas o problema do Atlético é o que a gente vem falando sempre, né? A questão das oportunidades de mercado, que o próprio Pedro Daniel falou sexta-feira, quando a gente esteve lá na Cidade do Galo, acompanhando o treinamento, e o torcedor do Atlético vai ter que colocar isso na cabeça, não adianta. Faltam 8 dias. Eu estou na contagem regressiva. Faltam 8 dias para o jogo contra o Bahia e já está nítido que o Atlético vai jogar com o mesmo time que terminou até a parada da Copa. Isso me preocupa muito. Apesar das pessoas, eu ter sido inclusive interpelado por algumas pessoas do Atlético falando que eu estou jogando para baixo, que eu não estou acreditando no time. Não é que eu não estou acreditando. Eu acho que lá, não é que o Atlético tem um elenco ruim. Não acho que o Atlético tem um elenco ruim, não, tá? Eu acho que o Atlético tem um elenco que ele até é bom, só não é o suficiente para conseguir o objetivo, que é alcançar a Libertadores, que nessa retomada o Atlético tem que fazer uma campanha de G3, cara. Pra você conseguir alcançar uma Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E se você pegar o que o Atlético fez na primeira parada com esses jogadores, você vai replicar, cara, só se o Barba fizer assim, uma grande mágica, porque faltam peças. Falta um volante, que nós vamos voltar a falar aqui. Falta um jogador de ataque, de beirada de campo. Você não pode contar só com o Minda, você não pode contar só com o Cassier. Quem é o reserva do Cassier? Cara, nós vamos ficar aqui chovendo no molhado, falando essas coisas aqui. Então, se o Atlético não se movimentar, já deu pra ver, né, torcedor? Contra o Bahia, inclusive, ontem eu acompanhei Fluminense e Bahia. O time do Bahia não tem nada de bobo.
É um time organizadinho, tá lá com mais 2 reforços, o Rogério Ceni tá montando o time direitinho, perdeu pro Fluminense, perdeu com pênalti até meio cabreiro ali, anularam um gol do Bahia, que até agora ninguém sabe o porquê de ter anulado. Realmente ninguém sabe. Mas, vou ser bem sincero, não vai ser um jogo fácil não, mas me preocupa. Agora, nomes, às vezes aparece, tem essa novela do Fred que também acho que não vem, né? Vai ficar só pro ano que vem e o torcedor fica que agora aí entregaram nas comentando. mãos do Fred, né? Tipo assim, não, o que a gente tinha que fazer, a gente já fez, que é o acerto com o jogador. Mas, mas isso não existe. Isso não existe, né? Chama covardia. Isso não existe, né? Você, eu acertei com o jogador. Tipo assim, eu acertei. Agora tá na mão dele lá. Tá na mão dele. Agora é só o clube rasgar um ano de só contrato. o clube ignorar. Porque é o seguinte, o Atlético tem por hábito, os jogadores que têm boas relações com o clube, o Atlético liberou o Otávio, liberou o Igor Rabelo, liberou lá atrás o Fábio Santos, já contamos essa história aqui, né? Na época era o Alexandre Matos. Só a gente que ele não queria, né, HG? Ninguém libera jogador que quer, né? Não, curiosamente liberou o jogador e hoje que você precisa e não tem jogador de ofício. Não, se estivesse aqui não resolveria nada também, tá? Porque o Otávio tinha caído muito de rendimento, o Igor Rabelo é um zagueiro comum, absolutamente comum, já teve grande fase, mas é comum e tal. Não é disso que a gente está falando. Agora, empurrar para o jogador eu acho uma sacanagem, uma covardia. Agora, independentemente disso, eu na sexta-feira fiz contato com uma pessoa do Atlético, estava lá em São Paulo, entrando lá no jogo aberto, fiz contato e perguntei ainda sobre tudo isso que estamos vendo de mercado parado. O próprio BAP do Flamengo deu uma declaração semana passada dizendo que o mercado está parado, que também não está disposto a gastar muito e etc e tal. E o mercado de fato está parado. Só que o mercado está parado não quer dizer que você não tenha que agir. Por quê? Porque você precisa mais do que outros adversários seus. Esse é o ponto. Né? Você tem uma necessidade aí há pelo menos 2 anos de ter um jogador para a posição. Nós estamos falando do tal primeiro volante, que quando a gente fala primeiro volante, dá a impressão que você quer um leão de chácara. Não é isso. Isso é um cara que saiba jogar, que marque muito bem, tem intensidade, que saiba jogar. E não tem esse cara. Aí eu perguntei para essa pessoa, diante de tudo isso, como é que vai ficar a situação de saídas e chegadas? Sabe o que essa pessoa me falou? Vou te mostrar a mensagem. Sabe o que essa pessoa me falou? Tá no mesmo patamar. 2 a 3 saídas e 2 a 3 chegadas. Cara, não bate com o que o Pedro Daniel falou para vocês na sexta-feira. Ou bate? Não. O Pedro, primeiro, ele deixou claro que o Atlético não quer que saia ninguém. Isso ele deixou claro. Segundo... Não quer que saia ninguém. Ele fala, não, nós estamos aqui segurando para não sair mais ninguém. Tá, mas eu acho que existe necessidade de saídas, né? A não ser que ele já esteja tratando como o Igor Gomes seja uma saída já definida, apesar dele ter sido comunicado que não vai ter o contrato renovado, mas ainda não arrumaram um time para ele. Agora, outra questão é que quando perguntaram de posição, o Pedro Daniel falou da questão ofensiva. E o torcedor está preocupado com o primeiro volante. E o zagueiro canhoto também? Não, o zagueiro canhoto não vem. Isso aí, até me falaram sexta-feira lá. Não, mas isso é assustador também. Não vem. Mas aí, ô Pedro, me comentaram que... Lê aqui. Eu vou cobrir a fonte. Lê aqui, ó. Aonde que você quer cobrir? Aqui, a partir da primeira aqui em cima. Não posso falar em nomes, mas o planejamento continua sendo a saída e chegada de 2 ou 3 jogadores. Conceitualmente, quem chegar deve entregar mais do que os que vão sair. Que bom, né? Mercado ainda está frio, começando agora algum movimento do tipo de cadeia. Topo de cadeia. Topo de cadeia, Premier League. A partir dessa primeira onda, os outros mercados vão se movimentar. Poucas transações relevantes no futebol italiano, português, turco, Oriente Médio, Estados Unidos, México e Brasil. Copa do Mundo retardou o mercado dessa janela. Eu vou falar igual o Pauli. O tio Paulo? O Pauli. Porque o tio Paulo não fala. O irmão da Adrian Balboa. Poli. Isso tudo aí, com todo respeito, o mercado tá assim, tá assado. O torcedor atleticano deve olhar e falar assim, não me venha falar dos problemas da humanidade. Cara, e os problemas do Atlético? Essa que é a questão. Sabe o que quando a gente fala assim, o Flamengo tá devagar. Cara, e as necessidades do Atlético? Para mim, e eu concordo com o Breno, eu não acho o elenco, igual o Thiago Fernandes falou aqui na sexta-feira ou na quinta, muito ruim. Só que tem uma questão. Eu também, diante do que falam essas pessoas, o Domingues, que a gente vai ouvir, hein? Eu não dou nem até o terceiro jogo. Mas vai mesmo. Porque o Domingues teve 30 dias para trabalhar esse elenco. A questão uma coisa que eu não vejo, esse elenco rendendo 50% mais do que rendeu no primeiro semestre. Mas um avançozinho, gente. Isso não quer dizer que o elenco seja muito ruim, mas eu não vejo esses jogadores fazendo essa campanha, por exemplo, que o Breno citou. Cara,
Aí eu vou perguntar assim, de onde esses caras tiraram esse futebol que estava escondido? Aí vai vir alguém lá do alto da montanha e falar assim, o bom técnico consegue desenvolver os jogadores. Espera aí, vai sobrar no colo do Domingues fazer algo que os últimos 3 treinadores no Atlético não conseguiram? Tirar desse elenco? Tá bom. Mas essa... Não fica fácil pro treinador. Mas isso que o Valu falou foi a impressão que eu tive sexta-feira lá na Cidade do Galo. Acho que tá todo mundo muito tranquilo, confiante no elenco. Sabe? Sim. E eu, com todo respeito, eu não tenho essa confiança. Mas eu me preocupo, Breno. Essa zagueiro pela esquerda, fala 3 jogam. Quem são os 3 que fazem? Não, estão treinando pela esquerda. O Léo Duarte, o Lianco e o Tressoldi. Os 3 podem jogar pela esquerda e estão treinando pela esquerda. Concorda que é mais uma adaptação? É uma adaptação. Claro que é. Sim, é uma adaptação. O Léo Duarte jogou a vida inteira só pela direita. Gente, assim, eu sei que vocês já devem ter feito isso semana passada aqui, mas tem coisas que, além dos números, né, que a gente esguela para sustentar nossas teses, pega o mapa de calor do Léo Duarte na temporada passada. Só joga pela direita. E pega o mapa de calor do Tressoldi, do Lianco. Do Lianco. No geral, me ajuda aí. Lá vai o Atlético fazer mais uma vez aquilo que a gente É fala adaptação. aqui. O jogador que está jogando de volante é adaptado. Qual jogador poderia chegar e resolver o problema do primeiro volante ali se fosse contratado? Rubens. E quando eu dei a informação, o Rubens estava louco para vir embora, queria ficar, mas o Atlético achou que não valeria a pena porque tinha que colocar dinheiro. Abrir mão de uma parcela que tinha para receber, o Atlético não vai abrir mão. Então por isso o negócio não virou. O Rubens chega hoje e é titular absoluto da volância se ele viesse, mas não vem. Aí está adaptado. Aí o Atlético vai adaptar um zagueiro que joga de origem pela direita. Se ele originariamente joga pelo lado direito, você vai adaptar ele pelo lado esquerdo, caso ele seja o titular. Eu nem sei se será. Eu não sei, você sabe se será? Eu não sei se o Léo Duarte vai ser titular. Diz que ele está treinando muito bem. Está indo muito bem, tem uma Tanto boa saída adaptado de pelo bola, lateral esquerdo, pelo lado esquerdo. Foi o que me falaram que está muito bem. Mas Pois é, eu não sei se vai ser o titular. Mas aí fala de treinar bem. muito mal, Por exemplo, falar de treinar bem. Traz o corte que você, a informação do E o Igor Gomes que está sendo Aí, um isso que eu ia te falar agora. dos destaques. Porque a também no informação que a gente tem hoje é que o Igor Gomes está treinando bem. Né? Aí, olha um detalhe. Para essa informação que você leu aqui que eu recebi, não bate com as declarações do Pedro Daniel. Não bate. Porque o Pedro Daniel disse, estamos lutando para que ninguém mais saia. Né? A informação que eu dei sobre Scarpa e Igor Gomes eu recebi do clube. Vocês acham que eu acordei pela manhã, tomei um café e falei, vou inventar uma mentira, né? Então, e vou jogar. Só que isso depois contra a eles mesma mesmo. Dificuldade para tirar, aliás, para trazer, está sendo para tirar. Obviamente que o Scarpa você não pode mexer, porque está se recuperando de uma cirurgia, você não pode mexer nele. Mas o Igor Gomes é a mesma coisa. Aí, digamos que o Igor Gomes vire mais uma vez um leão de treino. Não vai sair porque agora está treinando bem. Se ele treina bem, qual a possibilidade, o que pode acontecer? Ele ir para o time titular. Aí ele faz 2 jogos, a torcida pau, se ele não for muito bem como está nos treinos, aí começa de novo a insatisfação. Não, vamos deixar para tirar no final do ano. Agora, olha só, disso que você leu aí, presta atenção que não bate. Os discursos no Atlético entre Paulo Brax, o Guilherme, que aliás, eu não sei de fato o que está fazendo no Atlético. Eu estou falando de atividade, eu sinceramente não sei. Então, você vê lá, Pedro Daniel, Brax e Guilherme, tá tudo alinhadinho. Tá. Mas essa que eu recebi aqui não tá, não. O planejamento continua sendo a saída e chegada de 2 a 3 jogadores. Saídas e chegadas de 2 a 3 jogadores. Quais seriam os 2 a 3 jogadores do Atlético que sairiam? Pra sair? Eu te falo uns 4. Então, e outra coisa, falando de chegada de 2 a 3. Só que o Pedro Daniel disse outra coisa na sexta-feira. E outra coisa, conceitualmente, quem chegar deve entregar mais do que os que vão sair. Os que vão sair, gente, quem está falando isso foi a fonte aqui, ó. Os que vão sair. Lê aqui de novo. Os que vão sair. Aqui, ó, conceitualmente, eu tô tapando aqui, tá? Ninguém tá vendo quem é, não. Conceitualmente, quem chegar deve entregar mais do que os que vão sair. Nos que os que devem sair. Porque os que estão aqui, eles não entregam nada. Então qualquer coisa que for entregue vai ser melhor do que eles estão fazendo. Fala massa, passando aqui rapidinho só pra lembrar vocês antes de sair do vídeo, pra dar aquela forcinha e deixar aquele like, pra dar moral no canal, tá bom? Esquece não, dá essa força pra gente, pra quem acompanhou o vídeo até aqui e curtiu. Valeu, tamo junto. Fique aquele convite pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo você, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder nada aí. Peça o seu like também pra dar aquela forcinha pro canal,
O seu like ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Fique à vontade aí para estar conhecendo o canal aí também, claro, deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá bom? O seu comentário é muito importante pro canal, nós olhamos todos os comentários, claro, e também, assim você ajuda demais o crescimento do canal, tá bom? Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos vai estar ajudando demais a gente, então fiquem à vontade aí, esse canal aqui foi feito para atender toda a massa atleticana, então fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Um forte abraço, massa, tamo junto, qualquer novidade a gente volta e traz aqui pro canal para vocês. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.